Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é 16 de janeiro de 2016. É o sábado, decreto número 3.604, e 8. Então, gente, repetindo aqui, boa tarde a todo mundo. Hoje é dia 16 de janeiro de 2016, é um sábado, verbete de número 3.634. Ele tem 5 páginas, 43 logias e 8 máximos. O tema, experiência de quase morte. E a especialidade, parafenomenologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Patrícia Caetano. Patrícia Caetano de Souza, ela é brasileira, natural de São José do Rio Preto, São Paulo, graduada em Ciências Biológicas, especialista em psicopedagogia, mestre em genética e doutora em genética. É voluntária da Conscienciologia desde 2014, docente da Conscienciologia desde 2014 e ela vai apresentar agora a defesa do verbete, experiência de quase morte. A experiência de quase morte é o parafenômeno involuntário ou forçado provocado por doenças, acidentes ou traumas físicos vivenciado pela consciência homem ou mulher e caracterizado pela projeção lúcida da consciência para a dimensão extrafísica, quando a mesma experimenta a visão panorâmica da vida intrafísica atual, o encontro com pessoas dessomadas e a delimitação da fronteira entre a existência somática e a incorporeidade, podendo levá-la à reflexão profunda sobre o nível de cosmoética das ações e condutas pessoais. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal, da revalorização da vida intrafísica, o abertismo holopensênico em relação à projeção da consciência, a autopensenidade em relação à proexis, a holopensenidade materialista das equipes médicas intrafísicas, os prioropensenes da consciência lúcida, a prioropensenidade avançada. Na fatologia, a experimentação da fronteira entre a vida e a morte, o aprendizado quanto à imortalidade da consciência, a compreensão do valor da vida, a evitação dos riscos à vida, os acidentes de percurso, os esportes radicais, os acidentes provenientes de contrafluxos, as doenças previstas, a autossuperação do materialismo, a compreensão do sentido da vida, a perda do medo da dessoma, a romantização equivocada da EQM e a reeducação consciencial. Na parafatologia, a sinalética, energética e parapsíquica pessoal, a experiência das projeções conscienciais, a valorização do parapsiquismo pós-experiência de quase morte, a autovivência da saída do corpo, a experiência de retorno do corpo físico, a experimentação de algo importante a cumprir na vida intrafísica, a parapercepção da multidimensionalidade, a parapercepção das bioenergias, a parapercepção da multiexistencialidade, a parapercepção de ser parte integrante do cosmos, o reconhecimento da paraprocedência, a paraeducação consciencial. Nós também destacamos aqui na argumentologia o parágrafo taxologia, que sobre a ótica da projeciologia, a verbetógrafa apresenta 10 parafenômenos concomitantes à experiência de quase morte, passíveis de serem vivenciados pela consciência equemista, homem ou mulher. Eu acho que vale a pena ler essa enumeração aí. Na remissiologia, nós destacamos abertismo consciencial, autocomprovação parapsíquica, consciência conscienciológica, multidimensiologia, multidimensionalidade consciencial e projetabilidade reciclogênica.
Embora se possa tirar proveito da experiência de quase morte, o ideal é a consim projetar-se com lucidez e despertar-se para a imortalidade da consciência, valorizando a vida intrafísica. Você já passou por uma EQM? Qual o investimento pessoal em prol do abertismo para a realidade multiexistencial? Na bibliografia específica, a autora contribui com 6 fontes de referência e na webgrafia específica com 5 fontes. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Projeção, dejaísmo, catalepsia, desatenção, observação. Visualização, aprendizado, autobilocação, retrospectiva, parafatuística, autorreflexão, conhecimento, parafenômeno, parapercepção, experimentação, extrapolacionismo, impacto, pensenidade, parafenomenologia, parapercepciologia e dessomatologia. Patrícia, a pergunta que a gente sempre faz, é uma pergunta clássica, né? Que a gente faz para todos os retógrafos. O que te levou a fazer esse tema de verbete? E aí eu acrescento uma pergunta de minha curiosidade, que é se teve algum bastidor na elaboração desse verbete, assim, se aconteceu algum fato, algum parafato, que você possa contar para a gente. Boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui hoje falando sobre esse tema, que é um tema tão envolvente, intrigante. Teve fatos e parafatos, né? Esse verbete, ele foi escrito devido a inúmeras projeções que antes de eu conhecer a Conscienciologia eu chamava de sonhos, né? Eram sonhos. Esses sonhos me deixavam muito incomodada, sugava as minhas energias, né? Então isso desde o período dos 18, 20 anos, eu tinha sonhos com guerras, com soldados feridos. Com 20 e poucos anos, eu tive uma lembrança, uma retrocognição, que hoje eu reconheço que é uma retrocognição, mas antes era um sonho, e esse sonho ele era muito lúcido, né? Em que eu atuava num hospital de campanha, atendendo esses soldados de guerra. Então aquilo era muito traumatizante, porque eu não tinha as informações que eu tenho hoje, eu não sabia lidar com essas informações. Então todo aquele cenário de catástrofe, ele gerava uma inquietação muito grande dentro de mim, porque eu não tinha quem pudesse me responder, me auxiliar para responder essas questões, isso que acontecia comigo. O que acontecia comigo, né? Eu não sabia. Posteriormente, depois que eu conheci a Conscienciologia, aí aprendi o estado vibracional, comecei a entender o processo evolutivo, comecei a entender uma série de fatos. E eu pensei na escrita de um verbete, e esse verbete, esse tema, ele me surgiu num momento em que uma pessoa do grupo lá de Rio Preto deu uma deixa, falou: por que você não escreve sobre EQM? Nesse momento, eu fiquei assim muito desconhecida, né? E nesse momento eu precisei assim de me deitar, me projetar, porque estava assim demais as energias, o banho energético desse momento. E eu percebi que eu estava no leito, junto ao leito de um soldado muito ferido, e ele contava para mim as suas experiências de EQM. Então, aquilo era muito lúcido. E aquelas roupas, né, eu percebi que eu era uma pessoa religiosa trabalhando como enfermeira. Era mulher? Era mulher, você? Uma mulher religiosa trabalhando como enfermeira num hospital de campanha. A impressão que eu tinha é que eu tinha um certo abertismo para ouvir essas histórias. Mas, assim, eu não tenho recordações, rememorações
do que eu falava para essas pessoas. Né? Então isso, quando eu voltei, isso era muito claro, muito lúcido. Então essas retrocognições foram muito frequentes nesse período longo de vida, né, que hoje eu tenho quase 43 anos, desde os 18 anos eu tenho essas retrocognições, e foi apenas há 2 anos que eu passei a ter o entendimento. Então isso sempre me incomodou demais. Hoje não me incomoda mais. Quando eu passei a escrever o verbete sobre EQM, acalmou todo o processo. É como se eu estivesse reassistindo essas consciências. Então era muito frequente eu me projetar, eu ser levada para hospitais extrafísicos, onde havia os dessomados de guerra, e eu não entendia por que isso acontecia. Eu comecei a escrever o verbete, o processo tranquilizou, parou. Hoje é uma tranquilidade, parece que eu virei uma página, parece que eu superei essa fase. Muito interessante o relato, né? Vamos então passar para as primeiras perguntas aqui dos teletertulianos, e aí vocês fiquem à vontade de fazer as perguntas. A professora Patrícia, Pensenologia, página 50, quinta linha. Poderia relacionar os holopensenes materialistas com o tema do verbete? Isso, os holopensenes materialistas. Nós temos tanto o holopensene materialista das pessoas comuns e o holopensene materialista das equipes médicas, que são hoje o maior problema que as pessoas que passam pela EQM, elas enfrentam. Então, veja bem, as pessoas no dia de hoje, o que acontece? São muito ligadas ao material, ao corpo físico, ao ter e não ao ser. Então, essas pessoas, elas acabam não desenvolvendo uma consciencialidade para entender quando uma pessoa passa por uma EQM. Tá? Então, o que acontece nos dias de hoje? O que nós percebemos? As pessoas ficam muito presas às questões da matéria, obnubiladas com relação ao seu cotidiano, repetindo ações de outras vidas, e não conseguem perceber a existência dos processos parafenomenológicos, das energias, e especialmente da EQM. Quando uma pessoa conta que teve uma EQM, ela é ridicularizada muitas vezes, a pessoa às vezes é vítima de chacota, a pessoa ela é convidada a ir para um psiquiatra, porque ela não está batendo bem. Os médicos em geral, principalmente os neurologistas, por isso eu achei bem interessante que você tem doutorado, né, em genética, então deve ter estudado bastante a neurologia. Eles acham que é tudo da cabeça, do cérebro da pessoa que produz essas... Exatamente. Né? Tem várias teorias, né, materialistas da medicina para explicar essas questões da EQM. Eles comentam sobre as medicações que são utilizadas no momento que a pessoa está doente, está acamada, mas a gente sabe que no momento que a pessoa sofreu um acidente, aquele momento ela não está sob o efeito medicamentoso, né? Existem algumas teorias, como a do lobo temporal direito, que quando ele é afetado, ele pode gerar uma experiência de dissociação da consciência, que seria uma experiência extracorpórea. Isso já foi verificado em pacientes que não respondem muito bem a tratamentos para epilepsia. Existe um tratamento com uma estimulação elétrica no lobo temporal cerebral, né? E o que acontece? Quando eles fazem esse tipo de tratamento com esses pacientes, o paciente costuma relatar uma experiência que eles chamam de dissociação, que é o que nós chamamos que é a experiência fora do corpo. Então, os médicos também justificam, né, dessa forma, como a questão do lobo temporal. Uma outra justificativa que tem da psicologia é que a pessoa, isso seria uma reação do nosso subconsciente para poder
não sofrer tanto a dor da dessoma, a dor da morte, porque ninguém quer morrer. O que que acontece? Como que a morte é discutida hoje na nossa sociedade? Ela é discutida? A gente percebe que a morte, ela é um tabu. Nós não discutimos isso nas escolas, né? Quando a gente vai a um velório, que nós vemos uma pessoa morta dentro do caixão, o que que aquilo reflete? Reflete a nossa futura condição. Então, eu não quero aceitar a possibilidade de que eu vou morrer, né? Então, tem toda essa questão materiológica. A pessoa fica muito presa à questão do corpo físico e da matéria, e tem dificuldade de superar. Podemos passar para diante? Na Fatologia, página 50, final da terceira linha, as doenças previstas. Poderia falar a respeito? Isso, as doenças previstas, muito bem. Algumas doenças, a gente sabe que hoje, que nós temos meios aí de prevenir muitas doenças, e muitas vezes a pessoa no seu dia a dia, ela não se previne. Então, a pessoa come muita gordura, ela não faz atividade física, ela pode ter um aumento de peso, isso pode resultar, por exemplo, num infarto, que seria uma doença prevista. Ou a pessoa tem uma genética de câncer na família, mas ela não faz nenhum tipo de prevenção. A pessoa se expõe demais a riscos para desenvolver câncer, como o cigarro, o uso de bebidas alcoólicas com muita frequência, a falta de exercícios físicos. Hoje a gente sabe que falta de exercícios físicos associado com má alimentação aumenta muito o risco de câncer de mama, por exemplo, que é altamente prevalente nas mulheres. Então ela sabe disso, ela não se cuida e ela pode caminhar para essa condição de ficar doente e poder acontecer ela ter uma IQM. Se ela percebe que ela precisa evoluir, ela vai se cuidar fisicamente, cuidar desse soma, porque para você poder evoluir, você precisa cuidar desse soma. Esse soma está aqui para que a gente possa utilizá-lo enquanto esse período de vida for proposto para que a gente possa executar tudo que viemos fazer aqui nesse momento. Você tem a sua frase enfática que explica muito bem isso, né? Uhum. Que embora se possa tirar proveito da experiência de quase morte, o ideal é a consciência projetar-se com lucidez e despertar-se para a imortalidade da consciência, valorizando a vida intrafísica. Então, o ideal não é provocar uma quase morte. O ideal é provocar uma projeção da consciência, né? Exatamente. Lúcida. Exatamente. Então, embora as pessoas romantizem demais a questão da EQM, depois eu até quero falar um pouquinho sobre... Não, você pode falar agora, que é a próxima pergunta. É a próxima pergunta? Poderia explicitar a romantização equivocada da EQM? Exatamente. Então, veja bem, as pessoas tratam a EQM, enxergam a EQM, ficam vislumbradas, emocionadas, tocadas. Oh, que coisa maravilhosa! Como se aquilo fosse uma obra do além, de Deus. E não é nada disso. Nós sabemos que o tema experiência de quase morte, embora ele esteja como neutro aqui, ele é nosográfico. O professor Valdo já falava isso, que ele é uma experiência negativa. E o que a pessoa teria que fazer? Ela não pode romantizar. Ela tem que analisar essa situação, provocar reflexões profundas a respeito do tipo de vida que ela levou até aquele momento e fazer uma reciclagem. E não romantizar e foi lindo, e eu encontrei a avó, o tio, o passarinho. Não é por aí. Se ela teve a EQM, ela tem que fazer a reflexão profunda de todo o seu período de vida. É por isso que uma das características da EQM, muitas pessoas têm um panorama de toda a sua vida, talvez para dar aquele toque na pessoa que ela precisa, né, naquele momento.
e superar essa condição de uma forma racional e de uma forma bem menos emocional. Isso é sério, né? Porque senão daqui a pouco todo mundo vai querer fazer uma EQM para evoluir. Exatamente, não nós é? não precisamos de EQM, nós precisamos trabalhar as projeções Isso, conscientes. isso. Com isso, você tem todos os efeitos que as pessoas que conseguem fazer as reciclagens pós-EQM têm. Pessoa que faz a projeção, pessoa que se projeta com lucidez, que no seu dia a dia administra a cosmoética, ela consegue ter os efeitos benéficos dessas projeções. As pessoas que têm a EQM, que faz as reciclagens, conseguem também ter esses efeitos benéficos. Você quer fazer sua pergunta? Patrícia, tudo bem? Olá, tudo bem? Parabéns pelo verbete aí. Você poderia ampliar um pouquinho ali na fatologia a permanência no porão consciencial? Isso, a permanência no porão consciencial. O que acontece? O que nós vemos com muita frequência? Às vezes, nós conhecemos, todo mundo acho que conhece assim, pessoas que têm o mesmo comportamento da infância na vida adulta. Ela continua com aquela imaturidade, tanto física, uma maturidade biológica, ela está sempre com aquelas brincadeirinhas, com aqueles comportamentos infantis. E junto com isso, vem a imaturidade consciencial. Então, essa condição de você ser imaturo, de você estar nesse porão consciencial, de você já ter aí os seus 20, 30 anos e ainda continuar com comportamentos infantis, isso pode também levar a uma experiência de quase morte. Ficou claro? Foi isso que você perguntou? Obrigado. Você quer falar? Pode. Quero primeiro parabenizar a Patrícia, estou feliz, ela é do grupo lá de Rio Preto, foi o primeiro grupo que eu iniciei, a Conscienciologia, estou muito feliz por ela estar aqui trazendo, né, os estudos do grupo. Eu, enquanto lia teu verbete, Patrícia, me veio muito a relação da Melim e da Melex, Isso. que tem a ver com o que você falou da romantização. Você tem alguma... Porque você disse que ouviu essas experiências nessas projeções que você teve. Sim. Como que era isso? Você consegue aprofundar um pouco esse tema? Com relação às projeções retrocognitivas. Às experiências de quase morte. Com as experiências ou com as projeções que eu tive? Com as experiências, tá. Veja bem, poucas pessoas, segundo o professor Valdo, 1% é intermissivista, então 1% tem PROEX, né? Essas pessoas, quando vêm ao mundo e não conseguem executar essa PROEX, ela começa a ficar com uma sensação de algo a cumprir, de marasmo, e isso pode gerar uma melancolia, tanto intrafísica, e se ela dessomar sem executar essa programação existencial que foi feita, que foi programada lá no curso intermissivo, durante o período intermissivo, isso foi feito um compromisso com os evoluciólogos. Chega aqui, nesse planeta, ela se envolve uma série de condições intrafísicas, excesso de trabalho, muitas vezes, envolve-se com essas questões do porão consciencial, das imaturidades, como só aquele indivíduo que só faz churrasco no final de semana, só está interessado em beber e sair em noitadas com os amigos. Hoje eu vou fumar uma maconha, amanhã, né? Então, às vezes ele tinha uma PROEX, mas ele se envolveu tanto nessas condições intrafísicas, ele foi tão abraçado por essa energia ruim, que o que acontece? Em um determinado momento, ele passa a ter uma melancolia. E essa melancolia, ela pode ser ainda em vida, como depois ela pode ser, se a pessoa dessomar,
sem conseguir executar essa PROEX, ela pode ter uma melancolia extrafísica. Então, você acha que dá para relacionar melinha, melex, sei lá, com uma tendência daquelas pessoas que passam pela experiência quase morte? Se a pessoa Exatamente. que passou pela experiência quase morte já é uma condição, como você diz, nosográfica, já é um... Exatamente. Tem um topo, caso, né, que o Dr. Morse, que é um dos pesquisadores da experiência de quase morte, comenta sobre um garoto de 16 anos. Né? O Dr. Morse, ele avaliou, entrevistou 400 pacientes que passaram por EQM durante a infância, e um desses pacientes relata que ele teve uma EQM, ele se afogou numa piscina com 16 anos, a mãe retirou, fez as manobras e tal, e conseguiu ressuscitar esse menino. E esse menino, antes dele ter a EQM, ele falou que já começava assim, a vender droga com os amigos, já tinha experimentado maconha, algum outro tipo de droga, né? Então ele estava assim, não se importava com os estudos, faltava muito, matava a aula. E esse menino, depois que ele passou pela EQM, em nenhum momento a mãe dele acreditou nesta EQM. A mãe dele falava para ele, isso é bobagem, isso é coisa da sua cabeça, isso é alucinação. E ele ele parou de andar com essa turminha que estava envolvido com tráfico, com pequenos furtos, e ele passou a priorizar os estudos. Ele percebeu que os estudos para ele, a escola, passou a ser algo muito importante, e ele passou a sentir vontade de estudar. Então ele conseguiu, através do processo da EQM, fazer uma reciclagem. No caso, se ele dessomasse naquele momento na piscina, ele poderia ter uma melancolia extrafísica. Porque provavelmente pode ser, por essa sensação de querer estudar, que ele tenha uma PROEX. Pode ser, eu não estou afirmando. Não sei se eu entendi, se você perguntou se toda a EQM seria antecedida por uma melinha, era isso que você tinha perguntado? Assim, eu queria entender a relação da melinha com a EQM, se as pessoas que passam pela EQM, elas têm uma tendência, a gente até entende, né? Mas assim, o que ela disse, ela já vem antes da EQM, parece que não. Parece que não. Pelo menos os relatos que eu li, não. Eles estão tão robotizados com esse dia a dia que não necessariamente estariam cientes para isso. Eles ficam cientes, quando ficam cientes, após a EQM. O comum é após a EQM. Porque talvez a melim, ela pode significar um sinal vermelho, e às vezes até evita a pessoa passar por uma EQM, né? Porque ela já vem dando alguns indicativos para a pessoa de que algo não está indo bem. Então eu não percebi isso nas leituras que eu fiz. Eu acho que não necessariamente. Eu passei por EQM, eu tinha bastante passar por EQM. Sim, mas é um caso específico. O que a gente está pensando aqui é que a gente não pode generalizar isso. Generalizado? Entendeu? Agora, por que... Eu tinha melinha antes. Eu comecei a tratar dessa melinha depois da EQM. Isso. Então, você aproveitou a EQM. Ele aproveitou. O que eu penso que a Patrícia trouxe no verbete dela é que, assim, é uma situação nosográfica, a EQM, é uma circunstância que ocorre ali, e alguma coisa nosográfica estava envolvendo aquela consciência, porque não é uma coisa saudável, né? Você tem uma EQM. Não é da saúde, é mais ligado à doença. Então, seja melim, seja alguma coisa, estava envolvendo aquela pessoa. E me parece que as pessoas que depois da EQM, alguns relatos que eu já vi, a pessoa fica triste durante muito tempo, por dois motivos. Ou ela... Tem gente que não quer voltar, que acha que é muito melhor lá e fica... eu já ouvi relatos das pessoas passarem meses assim, em depressão porque não queriam voltar para essa vida, e outras que porque dá esse choque, né? E aí ela começa a repensar e talvez passe por um processo de melim. Veja bem, quando a pessoa passa por uma EQM, algumas pessoas, o amparador ou a consciex que está acompanhando ali naquela situação, ela
ela conversa com o equemista. Você tem duas opções, você pode voltar para o seu corpo e assumir sua vida física, ou você pode ficar aqui. Tem a opção da escolha. Alguns têm essa opção, outros não. Outros voltam compulsoriamente. Outros querem ficar, querem permanecer, porque percebeu aquela energia muito boa do ambiente extrafísico e não são autorizados a permanecer no extrafísico. Obrigatoriamente eles terão que voltar e executar o que vieram fazer. Eu penso que essa melancolia, que pode ser em consequência dessa reflexão, assim, é falta de conhecimento mesmo. Falta de conhecimento. Tá ligado? Tá para cima. Uma questão, por que a opção de colocar o tema neutro e não nosográfico? Só queria entender. Sim. Essa opção foi porque, dentre as pesquisas, né, realizadas com a EQM, a grande maioria conseguiu fazer a reciclagem, né, desses comportamentos, dessas atitudes, conseguiu reciclar esses traços fardos que tinha antes da EQM. Por isso que colocamos como neutro, embora a experiência em si ela seja nosográfica. Todo tema que é um trabalho de estudo, uma pesquisa, normalmente se coloca neutro, né? Porque o que a gente fala, assim, o que leva a pessoa a ter uma EQM é nosográfico, mas o fenômeno em si é um fenômeno que está se estudando, né? Então, por isso é neutro. E também tem a questão que ela falou a pessoa que pode aproveitar melhor a EQM, outras não, enfim. É uma série de circunstâncias que aí o que está importando é o que levou ela a escrever o verbete. É clarear essa questão, o fenômeno e tal. Tá? Rosa, eu posso acrescentar, porque está dentro dessa discussão, né? E assim, eu vejo que precisa desmistificar a questão da EQM, né? Eu vejo que o livro do Melvin Morse, lá, o Transformados pela Luz, ele contribuiu bastante para essa desmistificação, porque ele estuda pessoas que passaram pela EQM na infância. Então, assim, a pessoa está na infância, normalmente a pessoa não está ainda em melim, não tem coisas sérias para resolver. Então, assim, é um fenômeno parapsíquico, a gente não pode deixar de lembrar, mas, assim, tem a questão patológica, porque a pessoa passou normalmente por alguma situação crítica. Não, mas a criança não tem nada para resolver sério nessa vida, né? Você não sabe o que ela quer. Com certeza. Mas, assim, a EQM em si é um fenômeno parapsíquico, né? É uma fenomenologia. E outra coisa que eu vejo, assim, que ele desmistifica também, né, o Melvin Morse desmistifica também, é que ele foi a fundo na causa da mudança posterior da pessoa após a EQM, porque, assim, tem um mito de que a EQM é que geraria uma mudança. Então, assim, se fosse assim, todo mundo que quase morreu seria outra pessoa, e não necessariamente. E ele levanta a hipótese, né, eu acho que bem fundamentada, de que o que provoca a mudança na pessoa é o encontro lá com o ser de luz. Ou seja, com uma consciência mais amparadora, mais avançada, que dá aquele choque de realidade na pessoa, é isso que faz a pessoa mudar. Por isso, e ele estuda casos, por exemplo, de pessoas que não passaram pela EQM, mas que tiveram encontro com o ser de luz, né, em projeção e tudo, e a pessoa passou pelo mesmo tipo de mudança. A pessoa fez reciclagem igual a pessoa que teve EQM. Então, assim, para a gente desmistificar essa questão de que é EQM que gera mudança. Exatamente. Aqui tem até o livro do Dr. Morse, que ele é um dos maiores estudiosos de EQM, né? Ele analisou 400 adultos, mas que te passaram pela EQM na fase da infância. E ele comenta exatamente isso. Ele acha que a mudança é por causa do contato com o ser de luz, com essa luz. Que luz é essa? Pois é, isso é bem questionável também. Isso eu acho um pouco questionável, né? Porque quando a gente se projeta, uma pessoa, por exemplo, tem uma projeção de autoconsciência contínua, ou que ela só se vê saindo do corpo, eu já tive algumas vezes. Eu passo por um túnel escuro e depois clareia.
Isso é um processo comum da projeção, quando você vê saindo do corpo. Passa por um momento escuro e depois clareia e você vê o extrafísico. Então, isso é natural da projeção. Agora, uma pessoa que passou por uma IQM, que nunca tinha tido uma projeção consciente lúcida antes, quando ela passa por esse processo, ela já está com o seu psicológico abalado por causa da situação ali do corpo físico. Hora que abre a luz, que ela vê o extrafísico, ela fica maravilhada com aquele ambiente. Então, isso é de se questionar bastante, tá? Por isso que é importante a projeção da consciência lúcida, e não a IQM. Não, com certeza. Mas, assim, da gente verificar assim, que o encontro extrafísico com consciências mais sadias, eles promovem uma reciclagem da pessoa. Agora, independente da IQM, por exemplo, numa projeção você pode sair do corpo lúcido e encontrar consciências mais amparadoras. Sim. E esse contato extrafísico promover reciclagens, né? Pode. Até esse é o ideal, né? Porque assim, no caso da IQM é uma questão patológica. Mas eu só fico pensando se os amparadores promovem, eu não sei se é bem assim. Não, eu acho também não. Eu acho que assim, eles aproveitam a situação, né, gente? Porque assim, quando você entra em contato com um padrão mais avançado com você, aquilo pode te gerar um choque e você ter aquela necessidade, peraí, isso é possível e eu quero ser assim. E aquilo te faz pensar, porque aquilo é um contraste com o teu padrão energético. Talvez, eu não sei se essa dúvida eu tenho, assim, eu penso que não é bem assim. A promoção do amparador, eu acho que é assim, é a reflexão da Consim, né, que está ali nessa situação de IQM, e ela percebe um padrão muito diferente do que ela está vivendo, do que ela acha que é possível, e aquilo mexe com ela ao ponto dela querer estudar, aprofundar e fazer as próprias transformações e reciclagens. Não, com certeza. Eu vejo mais ou menos por aí. Até porque tem pessoas que nem passam pela IQM, passam só por um processo muito difícil de vida ou de doença, nem passam pela IQM. E quando recuperam, já faz a reciclagem. Trazem reciclagem. Então, eu penso que uma perda qualquer, eu penso que é uma coisa da ficha evolutiva mesmo da pessoa, que faz a pessoa, sabe, eclodir dentro dela. É a impactoterapia. Vamos continuar aqui, gente? Na parafatologia, página 51, final da primeira linha, gostaria que exemplificasse o extrapolacionismo parapsíquico pós-EQM. Isso é bem bacana. Veja bem, o extrapolacionismo parapsíquico. O que acontece? Algumas pessoas que passam pela IQM comentam que não tinham nenhum tipo de sensibilidade, de parapsiquismo antes de passar pelo processo. Outras dizem que continuam do mesmo jeito, que não houve mudanças, que as mudanças foram muito sutis. Mas essa mudança parapsíquica é muito grande. Tem um caso que o Dr. Raymond Moody comenta, né, de um paciente dele que passou pela IQM, e que depois dessa IQM, ele passou a ter muitas pré-cognições. E uma dessas pré-cognições, ele viu um acidente de ônibus durante o dia. À noite, quando ele foi dormir, ele saiu do corpo, ele estava numa rodovia próximo ali da cidade dele, e ele viu um acidente acontecendo, e 6 pessoas desse ônibus morreram. Ele entrou no ônibus e ele comentou com essas 6 pessoas que morreram ali: olha, vocês fiquem tranquilos, que não existe morte, vocês vão continuar vivos. Era uma fala mais ou menos assim. Ele acalmou essas pessoas e encaminhou essas pessoas ao ambiente extrafísico, explicando questões do extrafísico para essas pessoas. Chegando lá, essas pessoas foram recebidas pelos amparadores e ele retornou para o corpo. No outro dia, quando ele se levantou de manhã,
que ele foi olhar as notícias no jornal, ele viu que lá, exatamente no local onde ele teve a projeção, naquela rodovia, próximo à cidade dele, havia acontecido um acidente de ônibus e que 6 pessoas morreram. Então, isso é um verdadeiro extrapolacionismo parapsíquico, né? Não basta você ter a pré-cognição. Ele vai lá e assiste às consciências que dessomaram. Então, isso eu acho surpreendente. Não precisa ter EQM para a pessoa desenvolver esta habilidade. A Conscienciologia hoje tem técnicas para que você se torne um assistente. Não precisa passar pela EQM. Pode começar a desenvolver hoje, logo após aqui o verbete. Isso aí. Parafatologia, página 51 ainda. Penúltima linha. Poderia aprofundar para a percepção de mini-peça dentro do maximecanismo? Isso. As pessoas que passam pela EQM, elas têm a sensação de ser algo muito pequeno frente ao amplo universo físico e extrafísico. Então, ela se sente algo pequeno, mas esse pequeno, ele é muito útil para ajudar o próximo. Então, ela se sente responsável em ajudar outras consciências, tanto pessoas vivas, como pessoas que já morreram. Então, é a mini-peça para a percepção de mini-peça dentro do maximecanismo. Tem aqui o livro do Dr. Eben Alexander, que é um livro interessante. Aqui dá para ver a romantização equivocada da EQM, que eu comentei com vocês. Ele romantiza demais. É um livro bom, mas ele romantiza demais. O Dr. Eben Alexander, ele é um neurocirurgião estadunidense, e ele passou por uma EQM muito grave, e ele comenta que ele percebeu que o universo, que os planetas, era muito além, a física, a cosmologia, estava muito além do que ele havia aprendido dentro da escola. E que o que ele aprendeu no extrafísico, que ele falava, ele se refere ao mundo espiritual, né? Ele percebeu que ele conseguia aprender e entender situações do mundo extrafísico que aqui na intrafisicalidade ele não teria capacidade de compreender. Então ele se sentiu como parte daquele cosmos, como parte daquele universo. E que o corpo físico, as situações que nós vivenciamos no dia a dia, elas dificultam nós percebermos o que está além da matéria. Então lá, ele falou que lá no extrafísico, como ele não estava preocupado com o trabalho, com a família, ele pôde se sentir como um grão de areia, só que aquele grão de areia conhecia muito sobre aquilo lá, tinha capacidade de aprender, e que aquilo poderia ser usado depois em prol da humanidade, do universalismo. Então, o aprendizado dele foi muito positivo. E ele não entende até hoje como que ele não dessomou, porque ele pegou uma meningite bacteriana, a forma mais grave, que geralmente ou a pessoa morre ou a pessoa fica com graves sequelas. E no caso dele, quando ele retornou do extrafísico para o corpo, ele não ficou com nenhuma sequela. E a história dele é bem interessante, porque ele foi abandonado pela família biológica e ele foi adotado por uma outra família que o acolheu, e ele estudou, conseguiu se tornar um neurocirurgião. Ele era muito materialista, ele era muito, não acreditava em nada, ele não sentia nada, não sentia energia nenhuma, e ele percebeu todo esse processo aflorar após o fenômeno. Pati, parabéns. Eu e a Ana Luísa somos
testemunha aí o quanto você se empenhou para fazer o verbete. Eu só queria comentar a respeito do livro. O que eu achei interessante para ele também entender essa parte do cosmo foi a perda da identidade dele, dele não saber, né, da procedência física dele. Eu achei isso essencial para ele poder aproveitar ali a experiência que estava acontecendo com ele. E aproveitando o gancho, eu queria que você fizesse uma analogia aqui na pensenologia, na terceira linha, a impactopensianidade com o título Experiência de Quase Morte. Isso. A experiência de quase morte, ela pode provocar um impacto muito grande. Ela pode provocar na grande maioria das vezes, tá? Então, o que acontece? Depois, esses pensamentos da pessoa que passou pela EQM são pensamentos impactantes, porque se ela não tem uma vivência consciencial antes disso, isso funciona como um impacto para ela. Então, esses pensamentos passam a ser pensamentos impactantes. É nesse momento que pode gerar as mudanças e as reciclagens. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Na página 51, em tecnologia, queria que tu explanasse mais sobre a técnica de mais um ano de vida. Sim. Entre a física relacionada ao tema, né, do verbete, e a técnica da TARES, por gentileza. Tá. A técnica de mais um ano de vida, né, a pessoa se propõe a fazer em um ano tudo o que ela precisaria fazer, tudo o que ela gostaria de fazer antes de dessomar. Então, ela marca uma data. Vou começar hoje, 16 de janeiro, e vou imaginar que eu vou dessomar no dia 16 de janeiro de 2017. Certo? E nesse um ano, eu tenho que fazer tudo, executar tudo o que eu preciso, em termos conscienciais, antes da dessoma. Essa técnica. E a outra é a técnica da TARES, né? A técnica da TARES é você poder fazer a tarefa do esclarecimento. Esse esclarecimento ele é importante no seguinte sentido: o esclarecimento ele tem que ser, ele não pode ser num nível de estupro evolutivo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da própria EQM, um exemplo pessoal meu. Eu conheço uma pessoa que é até meio parente, ele passou por uma EQM, teve um infarto, passou por todo aquele processo. Só que a pessoa não quer conversar sobre o assunto. Ela não quer falar sobre o assunto. Então, a gente quer orientar, orientar, tentar fazer um esclarecimento, mas a pessoa não quer ser esclarecida. No Brasil, até tem um fato interessante, tem pouca pesquisa do paradigma convencional sobre EQM, porque ainda existe muito preconceito. Nos países europeus e nos Estados Unidos, o preconceito é bem menor. Tá? E tem uma pesquisadora aqui no Brasil, chama Fernanda Serralta, ela é lá do Rio Grande do Sul. A Fernanda, ela pesquisou, ela entrevistou vários pacientes brasileiros que tiveram EQM, e eles, depois da EQM, ficaram com mais medo de morrer, com mais medo da vida, com mais medo de tudo, não querem falar, não querem lembrar, eu quero esquecer isso da minha vida. Tem de tudo, é o que a gente comentou antes, da ficha evolutiva da pessoa. Né? Então, se a pessoa não tem olhos para ver, né, consciência para compreender, não vai compreender nada do que está acontecendo. Né? Então, temos que ficar atento com relação a TARES. Se pode mesmo fazer essa TARES, se pode esclarecer, a pessoa tem que querer, você tem que ter uma abertura ali para aquilo. Não pode ir fazendo assim, que às vezes a pessoa não está preparada.
Ô Rosa, mas dentro dessa linha, tem um mito também de que toda experiência de quase morte, ela tem, vamos dizer assim, apesar dela ser patológica, que ela tem, vamos dizer assim, alguma coisa de positiva. Tem experiências de quase morte que são extremamente patológicas, são pesadelares, né? Tem vários relatos, assim, tem pesquisador que só pesquisa esse tipo de experiência, por exemplo, de pessoas que quase conseguiram suicídio, né, que tiveram experiência de quase morte a partir do suicídio, e que têm experiências muito negativas. Então, assim, a gente não sabe até que ponto essas pessoas tiveram uma experiência muito ruim durante a EQM, né? Tem isso também. Exatamente. As pesquisas indicam que os suicidas, quando passam pela EQM, eles vão para a baratrosfera, porque eles veem um ambiente muito ruim, que nós sabemos que deve ser provavelmente a baratrosfera que esses EQMistas vão, né? E quando retornam ao corpo físico, eles não voltam a tentar o suicídio novamente. Fazem reciclagens também, superam essa condição, procuram ajuda. É o que o professor Valdo sempre falava, a consciência é imprevisível, porque vai depender da ficha evolutiva da pessoa, né? Então, assim, formar o corpo humano, trazer uma consciência à vida, é uma coisa muito difícil, né? É muito trabalho, muito trabalho. Então, assim, não é amparador que vai provocar uma experiência de quase morte, porque ele pode morrer mesmo, entendeu? Então, assim, é isso que a gente chama que que é patológico, porque não é uma experiência promovida por amparador. Eu acho que tem uma hipótese aí. É circunstancial, é uma convergência de alguma coisa que aconteceu agora. Tem amparador ajudando ali, mas não foi promovida, entendeu? É isso que a gente diz que não é. Porque a pessoa, ela pode, se ela tiver uma vida muito desregrada, ela pode provocar essa EQM, ela fica suscetível aos acidentes de percurso, né? Macropecada destrutiva. E no caso da infância, geralmente esses acidentes que acontecem com criança costuma ser por desatenção dos pais. Ou porque a criança tem predisposição a acidente, né? Tem isso também. Ou macropecá também. Eu acho que é mais... quer dizer, não estou tirando a responsabilidade dos pais, mas eu acho que é ficha. Porque a gente olha para uma criança, é um anjinho. Um anjinho é uma visão muito equivocada da gente, né? Ninguém sabe. Que os pais têm que ficar mais atentos ainda. Ninguém sabe a ficha evolutiva daquela pessoa. E normalmente, assim, se é uma consréu que tem uma possibilidade, que precisa de uma família com uma genética melhor, como você está falando, com um ambiente melhor para tentar resgatar alguma coisa de bom nele, ele vai nascer numa família bem estruturada. Então, ele vai ter aquela educação, vai parecer um pouco melhor, mas a ficha dele é pesada. Tá certo? E é complicado, né? Então, assim, essa coisa de analisar a infância como uma coisa santa é bem equivocado. É bem equivocado, né? Patrícia, o teu verbete está muito bom, parabéns. Obrigada. Interessante. Você, só para eu entender, você não teve EQM, né? Você estuda o assunto, né? Não, eu não tive. Você não precisou disso, né? Isso, eu espero nunca precisar. Pelo menos nessa vida intrafísica eu não passei pela EQM. Pode ser que eu tenha passado em alguma outra, mas eu não rememorei ainda. Que bom que você não precisou. Mas a condição mais evoluída é essa, não precisar. Mas ela no início, só para esclarecer, quem tiver... Eu não estava no início. No início, ela relatou por que ela está fazendo esse verbete. O que ela fez? Então, das lembranças, né? Ela teve retrocognições. Eu acho que é importantíssimo vocês assistirem de novo o peguei início um pedacinho, da tertúlia dela, quem estiver assistindo disso. Agora aqui, né? Mas, que não pegou o início. Que a gente está com muita pergunta aqui. Eu quero te perguntar o seguinte, no item, na página 51, item voluntariologia, você fala assim, o voluntário interassistencial na condição de assistente após ter sido assistido. Isso. Tá, o que eu queria te perguntar é o contrário disso. Se você teve contato com equipe assistencial especializada em EQM. Sim. Você pode aprofundar nesse contato? Que tipo de equipe é essa? Isso. Como é que eles trabalham? Eu estava em Penedo,
Penedo, para quem não sabe, é uma cidade no Rio de Janeiro, é uma cidade que que tem uma população ali da Finlândia, que mora naquele lugar ali. Então, a energia da cidade é uma energia muito boa. E na primeira noite, eu me projetei e eu tive uma das melhores projeções ali da minha vida, porque eu me vi saindo do corpo. O amparador falou várias vezes para mim, é assim, é assado, foi me explicando. Quando eu saí do corpo, eu passei pelo túnel, eu vi a luz, eu vi o meu corpo. Ele me levou para um hospital extrafísico, e nesse hospital extrafísico tinha ali pessoas que haviam dessomado em guerra, e tinham pessoas ali que tinham passado por EQM e que eu havia atendido lá atrás como enfermeira naquele ambiente. Então as pessoas estavam no chão, estava todo aquele ambiente catastrófico e tal, mas estavam sendo atendidas. Mas o ambiente em si ainda era muito pesado. Eu olhei e eu não quis entrar. Eu tinha permissão para entrar, para atuar ali. Só que, assim, ainda mexia demais comigo. Era ainda assim, depois que eu escrevi o verbete, eu já superei toda essa condição. Mas antes de eu ter essa ideia de escrever o verbete, que eu ainda estava, uma época que eu ainda estava conhecendo a conscienciologia, eu não era voluntária, eu ainda tinha medo da situação, né? Mas eu tive essa oportunidade de ver ali. Depois fui levada para outros locais, e aí me trouxe de volta para o corpo, eu vi o corpo, eu entrei. Então, foi assim, foi bem bacana mesmo. Eu não sei se era isso que você queria saber. Voluntariologia. Por exemplo, eu penso, depois de dessomar, passar um tempo voluntariando numa equipe de EQM, até para retribuir. Mas o que me ficou muito claro na experiência é que a equipe era muito técnica. Muito técnica. Sim. E assim, eu agradeço muito essa equipe, eu espero contribuir um dia com essa equipe. Por isso que eu perguntei se você teve contato com essa equipe. Ah, tá. Com a equipe em si, não. Em si, que trabalha no âmbito das EQMs ali. Não, eu tive essa oportunidade e eu perdi essa oportunidade por falta, assim, de lucidez, de orientação, de ter trabalhado mais a questão do medo na época, né? Eu não tinha essa melhora da maturidade que eu tenho hoje. Por isso que a gente não pode perder essas oportunidades. Gente, vamos combinar uma coisa? Eu vou dar um andamento aqui nas perguntas, depois a gente volta, tá? Para discutir. A verbetógrafa Patrícia, Fatologia, página 50. Última linha, em quais contextos se dá a romantização equivocada da EQM? Você já respondeu sobre isso, mas ela pergunta quais contextos se dá. Aí você podia fazer uma síntese? Em quais contextos, em quais situações? Geralmente, nas literaturas, a gente vê muito isso. Se a gente pega, por exemplo, o livro da Lucy, que é um livro publicado pela Editares, não tem essa romantização equivocada. É um livro muito racional, é um livro muito sensato, ela tem muita clareza nas ideias, a gente percebe claramente que ela não romantizou a situação. É a Lucy Lutfi, né? Isso. O livro dela, a gente percebe claramente. Pega o livro da Lucy, lê, depois pega, por exemplo, um outro livro qualquer, pode ser o Transformados pela Luz. O livro do Dr. Raymond Moody, Vida Após a Vida, ele não tem para comprar, mas ele tem disponível online gratuitamente para fazer para baixar o PDF. Eles são um pouco romantizados, sim, não tanto como o do Dr. Eben Alexander. O Dr. Eben Alexander, assim, é muito romantizado. Só o título, Uma Prova do Céu. Uma Prova do Céu, né? Então ele acaba levando um pouco mais para o lado da religião, né? Fala de Deus e tal, né? Na verdade, você não pode ficar muito preocupado com essas questões, porque é a experiência de cada um. A pessoa muitas vezes não teve acesso a um estudo assim mais técnico, mais aprofundado da consciência, então ela escreve baseado nas referências que ela tem de vida, de experiências religiosas. Por falar em religião, a próxima pergunta é na Efeitologia, página 51. Poderia ampliar o efeito das religiões
resultando em tanatofobia? Isso, o efeito das religiões. Muito bem. O que as religiões fazem hoje? É triste falar isso, porque muitos ainda são religiosos. As religiões, elas provocam o medo da morte. Querendo ou não, elas provocam, sim, as pessoas a terem medo da morte. Se você não tiver esse perfil, essa postura, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. É o medo do inferno. Se você fizer direitinho, de acordo com os dogmas propostos aqui, você vai garantir o seu lugarzinho lá no céu. Não é dessa forma que é feito, é exatamente dessa forma. As religiões fazem dessa forma. Elas não estudam a consciência, elas não permitem que você tenha lucidez. Então, o que acontece? Você tem ali um monte de fiéis, muitos fiéis, todos com medo de morrer. Todo mundo com medo de morrer. Aí, quando morre, aí fica... uns aprontam uns escândalos, né? E quanto assim, eu não quero ficar entrando muito no mérito das religiões, até porque assim, eu não tenho nada contra a religião. Quem quiser ter, tenha e tudo bem, sabe? Eu só não quero ter uma. Né? Mas algumas são assim, pegam bem pesado nessas questões da tanatofobia. Colocam medo mesmo da pessoa ter bastante medo da morte, para ela fazer exatamente aquilo e ela ter ali os seus cordeirinhos controlados. Na webgrafia específica, a Verbetógrafo trouxe alguns artigos de revistas científicas a respeito da EQM. Como anda o tema no meio acadêmico? No início da tertúlia você já falou, mas faz uma síntese agora. Como anda o tema no meio acadêmico, é a pergunta, né? Tá. Aqui no Brasil ainda é bem fraco, tá? Os médicos, as poucas equipes médicas que trabalham com o assunto de EQM, que tem uma equipe na Universidade Federal de Juiz de Fora, tem uma equipe no Rio Grande do Sul, tem uma equipe da USP que chama Núcleo de Estudos Religiosos e Espirituais, que eles estudam EQM e outros parafenômenos, outras questões que eles falam relacionadas à mediunidade. Essas equipes de pesquisa, elas são vítimas de chacota pelas equipes médicas ligadas ao paradigma cartesiano, tá? Então, no Brasil, isso ainda é visto com maus olhos. Eles não conseguem publicar em revistas de impacto, então acabam publicando em revistas que têm um menor impacto. E aí os materialistas aproveitam, tá vendo? Não consegue publicar numa revista de impacto, porque isso é pseudociência e tal. Por outro lado, nos Estados Unidos e na Europa, já tem um abertismo maior para as pesquisas acadêmicas, tanto de EQM como de outros parafenômenos. Um exemplo é a do Dr. Van Lommel, que é um médico holandês, que ele conseguiu publicar um estudo sobre EQM na revista The Lancet, que é uma revista médica de um nível de impacto acadêmico muito alto. Então, aí já começa, né, que a gente percebe uma revista como a The Lancet, que o impacto acadêmico dela é altíssimo, né, publicando um artigo sobre EQM, então já mostra que existe uma outra visão mais aberta para esses estudos fora do Brasil. No Reino Unido, por exemplo, alguns hospitais são dotados, apresentam os seus leitos em UTI. E na emergência, com números, palavras ou frases junto ao leito, para se o paciente ter uma EQM, ele poder ler e confirmar que o evento realmente aconteceu. Então, as pessoas, as equipes médicas estão sensíveis a essas experiências desses pacientes. Até o Dr. Van Lommel comenta que ele estava na emergência de um hospital, e que é o relato que ele conta na The Lancet. Esse relato está disponível. Vocês podem entrar na revista The Lancet,
que ele está disponível online gratuitamente. Chegou um paciente infartado, ele não respirava, ele não tinha batimentos cardíacos e ele também, o cérebro também estava parado. E ele comenta que nos primeiros atendimentos chegou uma enfermeira específica e ele usava a dentadura, tirou a dentadura, pôs em cima do carrinho, depois essa dentadura foi guardada num outro armário no hospital por essa mesma enfermeira, num armário que ficava longe daquele ambiente da emergência. Foi feito todo o atendimento, conseguiram ressuscitar o paciente estava parado, veja bem, o paciente estava parado, ele não tinha batimentos cardíacos, ele não tinha respiração, ele não tinha função cerebral. Aí o que aconteceu? Uma semana na UTI, esse paciente ficou, quando o paciente retornou, que o Dr. Van Lommel foi conversar com ele falou assim, chama aquela enfermeira lá, apontou para a enfermeira lá dentro da UTI, sabe aquela lá de cabelo, assim e tal? Então, eu vi, hora que eu cheguei, ela foi lá e ela tirou a minha dentadura, pôs em cima de um carrinho, assim, e aí depois ela pegou, tem um armário num corredor, assim, está lá dentro, fala para trazer minha dentadura de volta que eu quero. Então, nesse momento, né, o Dr. Van Lommel ficou, né, todo impactado, porque gera aquele impacto, né, como que o paciente viu, e aí ele relatou todos os outros detalhes das pessoas, sabia quantas pessoas tinham, o que as pessoas fizeram, os choques lá no coração e tal, fez todo aquele relato, né? E com esse relato ele conseguiu publicar lá na revista The Lancet, que está disponível online, e vocês podem ler lá pessoalmente, que é bem interessante, bem legal. Muito interessante mesmo. A professora Patrícia, para Fotologia, página 50, final da segunda linha. Poderia exemplificar a percepção quanto à sinalética da experiência de quase morte? Eu não encontrei aqui, deixa eu ver, página 50. Página 50, para Fotologia. Segunda linha. A sinalética da experiência de quase morte. Algumas pessoas podem ter algum tipo de sinalética ou de pré-cognição ou de percepção que algo vai acontecer com elas ou que vai ter uma EQM. Um exemplo disso é o voluntário daqui, o Dr. Djalma Fonseca, que ele teve uma EQM e ele sabia que ele ia ter a EQM. Pelo relato dele, vocês também encontram esse relato num vídeo que tem lá no site da Consciência Lúcida, o relato dele também é muito interessante. Ele comenta que ele sabia que ele ia ter a EQM e que essa EQM ia ser a partir de um acidente de moto. Ele percebeu, então ele relata as percepções. É interessante assistir os comentários dele para entender essa sinalética, porque são sinaléticas muito sutis. Como eu não passei pela EQM, algumas coisas eu ainda tenho dificuldade de entender, porque eu não passei pela experiência e espero não passar. A professora Patrícia, Fatologia, sugiro adicionar. Ele está sugerindo você a adicionar na Fatologia o seguinte item: os estudos sobre projeciologia auxiliando na desdramatização da EQM. Isso é bom. Tá? Depois a gente conversa. Isso, Aí a pergunta vem: quais características diferem uma projeção lúcida de uma EQM? Tá. Seria apenas o fato de que quem passa por EQM geralmente não tem experiência prévia com projeção? Tá. Aí ele tem outra pergunta que eu vou fazer agora, porque acho que complementa. Como seria uma EQM de um projetor lúcido experiente? Seria igual uma projeção lúcida regular? Tá. Aí, o que acontece? Nós temos tipos e tipos de projeções. A projeção, você pode ter uma projeção de autoconsciência contínua. Sair do corpo, ver o corpo, ter acompanhado pelo amparador, ir lá no extrafísico, voltar. Você pode ter uma projeção que você só acorda no extrafísico. Você pode ter uma projeção que você não tem contato com nenhum amparador, com nenhuma consciência. Você pode simplesmente sair, olhar seu corpo e voltar para o corpo. A EQM... a grande diferença é que a EQM você está numa situação crítica, enquanto uma projeção consciente, lúcida, você não está passando por uma situação crítica, você está bem de saúde.
Na EQM, não. Na EQM, você está passando por uma situação crítica. Na EQM, você pode ter toda uma sequência de sensações, visões, percepções, ou simplesmente pode ter ver o túnel, por exemplo, e a luz. Só que o fato, o que faz uma pessoa que passou por uma EQM, mas que só viu o túnel e a luz ser considerado uma EQM, é o quanto aquilo mexeu com ela e modificou depois. Isso não significa que uma pessoa que passe pela EQM tenha que passar por todo o processo da EQM. Qual seria esse processo? A pessoa se vê fora do corpo, vê seu corpo, vê a equipe médica trabalhando. Depois, ela passa por um túnel escuro, ela vê uma luz, aí ela chega no extrafísico, ela encontra com pessoas dessomadas ou com parentes dessomados, ou com amparadores. Ela vê um panorama de toda a sua vida intrafísica, desde quando nasceu até o momento da EQM, passando muito rápido. Ela percebe uma fronteira entre a vida e a morte, que pode ser uma cerca, um rio, alguma coisa que esteja delimitando aquela fronteira, que se ela passar daquilo lá, ela vai dessomar definitivamente, e se ela ficar para o lado de cá, ela vai retornar ao corpo físico. Em um determinado momento, ela pode experimentar visões de vidas pretéritas, ela pode verificar o que outras pessoas da família dela naquele momento estão fazendo, onde estão. Então, são muitas coisas que acontecem durante uma projeção forçada por EQM. Não significa que todos vão ter que passar exatamente por essas mesmas situações. Ela pode ter uma única situação e essa situação provocar a reciclagem, ter a mudança, e aquilo vai ser considerado como EQM. Isso. Agora, uma projeção também pode passar por todas essas etapas que você está falando. Pode também. Eu penso que o que diferencia, assim, de forma mais objetiva, é que a EQM, a origem dela é um processo provocado por um processo dramático físico. É o corpo que está no estágio assim de pré-dessoma, né? Exatamente. Enquanto que na projeção não, é uma parafisiologia a projeção da consciência, do holossoma, na verdade. Né? A projeção consciente, ela é um processo natural, inerente a todos os seres humanos. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu já tive uma projeção, até antes de ser voluntária, propriamente dito, da Conscienciologia. Eu estava começando a querer ver coisas a respeito. Onde eu tive todas essas coisas, eu vivi passando com uma velocidade muito grande, né? E aí eu vi uma luz no fundo, mas eu identifiquei com um sol, assim como se fosse um sol, e eu sabia que se eu chegasse lá eu não ia querer voltar. E aí eu voltei antes de chegar, entendeu? Então, assim, se eu tivesse, e eu estava conversando com amigos, assim, a gente estava fazendo um trabalho de relaxamento, o meu corpo físico estava saudável. Então, se eu tivesse num momento de problema fisiológico, né, físico, eu poderia chamar isso de uma EQM, entendeu? Eu tive todo momento, eu vi a luz lá, o sol lá, eu identifico até hoje como sol, né? Senti assim uma coisa intraconsciencial de que se eu chegasse lá, eu não ia querer voltar, e aí eu optei por voltar. Então ninguém me perguntou se eu queria voltar ou não. Eu é que decidi que eu não queria chegar lá, porque entendeu? Era uma situação assim que dava vontade de continuar. Então, eu acho que o que diferencia, assim, objetivamente, é a condição fisiológica, não é? Eu também acho. Porque é a questão do corpo físico. Esse corpo físico, se ele está numa situação crítica e a pessoa está fora do corpo, com o corpo na condição crítica, ela está passando por uma EQM. Se ela está num curso da Conscienciologia, num curso de projeção, se ela está em casa se projetando, esse é um processo natural, inerente da própria pessoa. Até essa sua listagem que você tem aqui, ó, na taxologia, todos esses fenômenos podem ser
Sim. Você pode vivenciar independente da... Exatamente. Independente da EQM, mas Isso. também pode ser na EQM. Isso. E aí a questão dele de ser intermissivista ou não... Então, olha só, eu refleti muito sobre isso. Eu não tenho uma resposta, mas eu tenho algumas coisas para falar. A prevalência das EQMs na população geral é de 4,5% a 5% das pessoas passaram por alguma experiência de EQM. Só que nós sabemos que pessoa que fez curso intermissivo é 1%. Então, todas essas pessoas fizeram curso intermissivo? Teoricamente, se a gente for ver a análise dos dados, não fizeram. É 1% que faz curso intermissivo, que tem PROEX. E esse outro pessoal, às vezes, consegue fazer alguma reciclagem. Será que essas pessoas, esse 3,5% aí que sobrou, não estão tentando, tiveram uma oportunidade de mudar de vida? Agora, a pergunta dele, na verdade, não é só intermissivista. É de um projetor lúcido experiente. Certo, um projetor lúcido experiente. Olha, só o professor Valdo. O professor Valdo passou por uma EQM. Foi, que eu conheço. O professor Valdo, quando sofreu aquele acidente de carro, que ele trabalhava numa fábrica de bebidas, me parece, ele passou por uma EQM. E eu lembro que ele relata assim, que ele estava num local no extrafísico e os amparadores tinham pena dele. Nossa, quanta coisa para fazer, toda aquela PROEX, porque a situação do corpo parece que era muito crítica, né? Na verdade, quem poderia responder melhor essa pergunta seria o professor Valdo. Não, mas pelo que a gente entende, acho que se a pessoa se ele é um projetor lúcido experiente, se ele é experiente mesmo, acho que ele consegue transcender essa questão do corpo físico. Então, se ele passar por uma EQM, a impressão que dá, a gente não pode carimbar aqui, né? Mas a impressão dele é que ele vai tirar muito proveito dessa situação, né? Assim, eu entendi que a pergunta dele seria num sentido, se a pessoa vivencia outros fatos, além do que já está aqui, né? Sim, fatos mais assim profundos, não sei alguma coisa assim. Não sei se é isso que ele perguntou. Ele perguntou assim, como seria a EQM de um projetor lúcido experiente? Seria igual a uma projeção lúcida regular? Então, eu acho que sim, só que o corpo físico é que está nessa condição, né? Esse igual aí não pode, né? Porque igual não vai ser, porque o regular é o corpo físico está sadio, descansado, o corpo físico sadio. Às vezes o sentido da projeção, de projeção mesmo, porque a EQM é uma projeção forçada, e as projeções, né, nesse sentido, de ter características, né, as mesmas características de ver o corpo. Né? Eu acho que tem que clarear para ele, talvez, é que a projeção lúcida regular, né, é aquela que seu corpo está sadio, deitado numa cama, descansando, e você sai com a consciência em outros veículos de manifestação. Isso caracteriza uma projeção lúcida regular. A EQM, ela não é regular. Ela é uma coisa crônica, né? Uma coisa... A EQM é patológica. É patológica, é uma coisa, uma doença, que não é crônica, é crítica. Né? É uma situação crítica, onde ocorre algum problema com o teu físico, está correndo o risco de você dessomar. E aí, a sua consciência pode ter lucidez ou não fora do corpo, porque é da parafisiologia do holossoma. Se o corpo está com alguma forçação de barra ali, alguma deficiência, você vai por outros veículos, né? Então, cada coisa é uma coisa, né? Eu acho que aí se a pessoa é um projetor lúcido regular, ele vai ter mais facilidade de se tornar lúcido se tiver uma EQM, mas vamos torcer para que não tenha. A consequência seria um melhor aproveitamento. Melhor aproveitamento. Professora Patrícia, na Definologia, página 50, primeira linha, poderia esclarecer a EQM como fenômeno forçado, já que no meu entendimento não se trata invariavelmente de um sinônimo de involuntário? Não entendi. O parafenômeno forçado
já que no meu entendimento não se trata invariavelmente de um fenômeno involuntário. Olha, a experiência de quase morte, ela é forçada, porque a pessoa não estava preparada para se projetar. Ela foi expulsa para fora do corpo por causa da situação crítica que ela está passando. Por isso que ela é chamada de forçada ou involuntária. Não tem a participação dela com o desejo de se projetar, que é diferente de uma projeção consciencial normal, ou em que a pessoa está tentando se projetar. Então, isso é voluntário. Ela quer se projetar, ela aplica uma técnica, ela sai do corpo. Quando a pessoa sofre um acidente e é expulsa do corpo, ela é expulsa porque houve um dano físico muito grande. Aí se soma e o que acontece? O psicossoma acaba saindo do corpo físico, se projetando forçadamente, involuntariamente. Eu não entendi a pergunta dele, porque aqui na sua definição está, é o parafenômeno involuntário ou forçado. Esse ou aí é quase que uma sinonímia, né? Involuntário ou forçado. A pessoa não faz porque quer aquela projeção. Exatamente. Ela faz como você acabou de falar. É provocado por uma doença, um acidente, um trauma, e ela é tirada do corpo físico. Será que ela não quer saber alguma coisa, por exemplo, assim, se a pessoa, de alguma forma, antes de nascer, ela poderia ter colocado assim, olha, se eu pisar na bola aqui, me arranja um negócio desse. Será que não é mais ou menos isso que ela quer perguntar? Não, mas vamos supor que seja. Eu acho que isso... Eu já vi o professor Valdo falando que esse negócio de programar uma dessoma, programar uma coisa dessa que não é sadio, não é o caso. O permissivista vai programar o contrário. Ter rotina útil, ter bastante. Augusto, eu acho que não é por aí não. Isso aí já cai na romantização do processo. Entendeu? Se eu pisar na bola aqui, será que me dá um negócio desse aí para eu acordar? Me dá um chacoalhão desse? Uma ajuda do céu, quem sabe, né? Ou um mecanismo parafisiológico, né? Mas acho que não é por aí não. Eu acho que é nessa linha do que ela colocou, eu entendi aí, então para o repertório comentar, que quanto maior a facilidade de domínio do holossoma, é claro, sem dúvida, que isso vai repercutir na EQM. Se a pessoa tem um domínio maior do holossoma, investir na projeciologia, investiu na conscienciologia, principalmente a projeciologia. Caso tenha uma EQM, ele vai conseguir se sair melhor. Vai sair melhor. Eu acho que é nessa linha. Eu também penso que seja isso. Não, mas assim, a gente sempre está caindo nesse processo de ajuda do céu, né? Eu queria que você comentasse, ajuda de uma força maior, ou mesmo do meu macrosoma que eu tenho, vai me salvar na hora. Não tem essa tendência a terceirizar? A relação da EQM com a ajuda que quer receber do céu, é essa a sua pergunta? Então, veja bem, as pessoas que passam pela EQM e que têm essa percepção dessa ajuda, desse ser de luz, dessa alma, desse espírito, ou até de si mesmo, né? Elas ficam com aquela sensação, muitas delas, isso não inclui a maioria, de que sempre tem alguém acompanhando essa pessoa e auxiliando em períodos críticos. Agora, se isso vai refletir num aumento de religiosidade ou de terceirizar para essa pessoa, para essa consciex, isso eu não sei te responder. Mas algumas pessoas deixaram o processo religioso e perceberam que queriam avaliar a questão da espiritualidade de uma forma mais universalista e que não precisava mais de religião. Então deixaram de terceirizar. Conseguiram assim, perceberam também que precisavam retomar as rédeas da sua vida. A grande questão aí que vai mais fundo, só fechando, é a automistificação. Às vezes a pessoa até saiu da religião, tá? É pesquisador hoje como nós, mas ele se mistifica ainda. Ele cria uma espécie ele é mitômano ainda, entendeu? Em relação a esse processo de se mistificar. Ele não vai no fundo na consciência. Pra gente se perguntar. Né? Tem muita coisa que a gente ainda não sabe, né? Tem que estudar muito ainda. Eu queria fazer só uma divulgação aqui do programa dos Amigos da Enciclopédia. Perdemos mais de 120 assinaturas nos últimos 6 meses. E aí nós estamos convidando a todos, né, para renovarem as suas assinaturas,
ou então aqueles que nunca tiveram suas assinaturas para fazerem novas adesões. E a gente esclarece a vocês que o programa Amigos da Enciclopédia, ele acaba dando sustentação, o objetivo dele é dar sustentação ao Tertuliário, que é esse ambiente aqui, ao Holociclo, que é o grande escritório montado para a elaboração da enciclopédia, a holoteca também, o Holociclo, a holoteca, tanto o Tertuliário também, né? E a produção da enciclopédia da Conscienciologia, tá certo? Então, na verdade, Tertuliário, Holociclo e holoteca são órgãos aí de sustentação financeira da produção, financeira e material da produção da enciclopédia da Conscienciologia. Tá certo? Então, a gente convida vocês aí para renovarem suas assinaturas ou então fazerem novas adesões. A professora Patrícia, para a Fatologia, página 51, segunda linha. A parapercepção das bioenergias poderia expandir o fenômeno com o tema do verbete? Isso, aí... O tema EQM, o tema do verbete, com experiências pessoais? Uhum. Isso aí, na parafatologia, eu coloquei algumas sinaléticas, algumas percepções que a pessoa pode desempenhar, né, depois que ela teve a EQM. Então, algumas delas no livro, tanto do Dr. Morse como do Dr. Moody, ele comenta sobre alguns casos de pessoas que relataram telepatia. Muito com aumento da telepatia, aumento de percepção do telefone tocar e ser aquela pessoa que ela estava pensando, percepção de energia do ambiente, percepção de algo que vai acontecer com alguém próximo. Então, existem esses relatos desse aumento dessas percepções de energias, de bioenergias, após a pessoa ter feito a reciclagem, que tem relação com o aumento do parapsiquismo ou com a presença desse parapsiquismo após a EQM. A gente não sabe se o parapsiquismo nessa pessoa EQMista, se ele já existia e ele estava lá trancado, né, fechadinho, e depois ele aflorou com o evento, ou se essa pessoa não tinha mesmo, era um casca grossa, não tinha nada de parapsiquismo e depois ele ficou sensibilizado com a situação. Nesse caso, o mais importante é a atenção que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Por causa devido a essa robotização, as pessoas trabalham demais e a gente não tem muita atenção no nosso dia a dia. Então, essa atenção ao que está acontecendo, às energias do ambiente, das pessoas, aos fatos que acontecem, isso que é mais importante para perceber, melhorar essa percepção de bioenergias e das energias de uma forma geral. Professora Patrícia, parabéns pelo verbete. Obrigada. Você falou do médico Melvin Morse. Melvin Morse. Pesquisa EQM em crianças. Ele esteve no CIPRO. Esse aqui é um voluntário amigo nosso aqui. Eu vou falar o nome dele porque é o Orlando, lá de Vila Velha. Não sei se você conhece. Não. Então, ele está dizendo que esse médico pesquisador, ele esteve no CIPRO. O CIPRO é Congresso de Projeciologia. Internacional de Projeciologia. 2008. Em 2008, na cidade de Belo Horizonte. Existe o livro de sua autoria, Transformados pela Luz. Ele é uma consciência muito simpática e eu o conheci, o Orlando falando, né? E ainda que prazer, tem hein? uma foto com ele. Nossa! Então vamos continuar. Muito bacana. A verbetógrafa Patrícia, Paradoxologia, página 51. Poderia expandir o paradoxo de a experiência de quase-morte poder gerar resultados homeostáticos? Ao promover reciclagem intraconsciencial pela vivência impacto-terápica? Sim, a experiência de quase-morte, ela é uma experiência negativa, patológica, só que, quando bem aproveitada, a pessoa pode fazer as devidas reciclagens. Se tiver PROEX, ela vai retomar a PROEX, ela vai conseguir ficar mais centrada, ela vai
estabelecer prioridades evolutivas. O mais importante para executar a ProEx é estabelecer essas prioridades evolutivas. O que eu preciso fazer em primeiro lugar? Então, a pessoa vai conseguir se reorganizar na sua vida intrafísica, não deixar o trabalho, as festas engolirem a pessoa, né? Então, o resultado homeostático é o fato da pessoa passar pela situação patológica, mas ela conseguir fazer as devidas reciclagens, essas mudanças que começam no próprio dia a dia. Na sindromologia, página 51, gostaria que fizesse uma abordagem acerca de a superação da síndrome da apriorismose. Isso, a superação da apriorismose. Então, a pessoa que é muito materialista, a priori, ela acha que é aquilo e ponto final. Ela não quer sair daquela condição materialista. Ela acha que morreu, acabou tudo, não tem nada. Então, aquilo é uma condição a priori. Ela tem que superar essa condição para sua melhor evolutividade. Muitas pessoas que passam pela experiência de quase morte superam essa condição de apriorismose. Por quê? Porque se tornam mais abertas à consciencialidade. Geralmente, a grande maioria delas relatam: agora eu tenho certeza absoluta que existe vida após a morte. Eu perdi o medo da morte, eu não tenho medo, eu vivo mais tranquilamente, eu não tenho mais, não dou mais importância a dinheiro, a bens materiais, porque isso não importa. O que importa, o que é mais importante na vida, está muito além do que bens materiais, do que dinheiro, do que sucesso. Então a pessoa supera a condição de a priori achar que morreu, acabou, ou que morreu, ela vai para o céu, ou vai para o inferno. Ela vai superando essa condição. Ela começa a entender que tem muita coisa que ela não sabe ainda. Né? Aí ele pergunta ainda se poderia comentar sobre a frase enfática. Isso, a frase enfática. E aí depois a Patrícia é para vocês. Tá. Na frase enfática, embora se possa tirar proveito da experiência de quase morte, o ideal é a consciência projetar-se com lucidez e despertar-se para a imortalidade da consciência, valorizando a vida intrafísica. Bom, a importância de valorizar a vida intrafísica. Se ela tem ProEx, você vai precisar, uma pessoa que tem ProEx vai precisar da vida intrafísica para poder executar essa ProEx. Não tem como executar ProEx se não tiver vida intrafísica. Só consciência livre que vive só no extrafísico. Nós ainda temos muitas ressomas para poder evoluir. E no caso da experiência de quase morte, o ideal é não passar por ela, e se passar, eu vou retirar esse proveito. O que é retirar esse proveito? Se eu levo aquela vida desregrada, aquela vida desorganizada, quantos casos a gente vê por aí de pais que esquecem o bebê dentro do carro? Porque são engolidos pela robotização, são engolidos pela obnubilação cotidiana. Nós vemos muito isso. As pessoas vivem muito envolvidas com a questão material. Então, ela tem que retirar, superar essa condição material para ela poder aproveitar essa EQM que passou. Uma pergunta, gente, aí? Vocês querem fazer? Porque agora é de vocês, a Patrícia. Perguntar. Gostaria que você falasse um pouco, Patrícia, sobre a interpretação das EQMs, porque uma coisa que eu vejo tanto no meu relato como de outros relatos, assim, uma coisa é a experiência em si, outra coisa é a interpretação da experiência a partir das crenças da pessoa. Uhum. E nesse sentido, um relato que eu acho muito bacana de ler, pelo distanciamento do tempo que a gente tem, é o do Platão, do Soldado Er. Isso, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco isso, sobre a interpretação da experiência, que não tem a ver com a experiência em si, mas com muitas vezes as crenças prévias da pessoa. Platão já afirmava que existe vida após a morte, né? Ele já falava sobre
que a alma ela era imortal, sobre a importância da consciência, né? E ele conta, se eu não me engano é no livro Phaedon, sobre a história desse soldado também, que passou por uma EQM. E que o importante nisso tudo é o fato da alma ser imortal. Olha só, desde da época do homem primitivo, tem um cemitério na Turquia, muito antigo, do homem de Neandertal, que os arqueólogos conseguiram encontrar pessoas enterradas ali, dentro de ataúdes, com flores, e depois avaliando toda esse material que eles encontraram, eles puderam perceber que o homem de Neandertal, que é muito mais antigo que Platão, ele está ali na origem ali, né? Ele já acreditava na vida após a morte. Agora, essa condição da religião é que varia um pouco de população, de região. Veja bem, a morte é mais tabu para a região ocidente, para o mundo ocidental. Porque para o mundo oriental, isso é discutido com mais... a pessoa tem mais, eles têm mais assim, facilidade de discutir esse assunto da morte. Já não é tão tabu para os hinduístas, para os budistas e aquelas religiões orientais. Já que no mundo ocidental, como nós somos muito preocupados com dinheiro, né, com material, com matéria, nós somos muito preocupados com tudo isso daí, com as festinhas, com o cigarrinho de maconha, a gente ainda não conseguiu eliminar esse tabu da morte. Não sei se eu consegui explicar. Interpretam o experimento a partir do experimento em si, né? Mas a interpretação do experimento a partir das crenças que ela tem. Uhum. Que muitas vezes você perde o foco do... Por exemplo, ela encontrou um ser, uma pessoa de luz lá que falou alguma coisa para ela. Isso é o experimento, é o fato. Uhum. Outra coisa, ela diz assim, não, foi o São fulano de tal que me falou. Uhum. Ou foi Jesus, entendeu? Uhum. É nesse sentido. Algumas pessoas relatam mesmo que viram Jesus. Ah, eu vi Jesus, eu vi Deus, eu vi uma energia. Alguns relatos, eu vi uma energia, ela não tinha forma. Existem assim inúmeros relatos. Isso vai muito da vivência da pessoa. É muito pessoal isso daí. E do dicionário cerebral dela também, né? Que ela vai fazer menção ao dicionário cerebral dela. Exatamente. Que ela vai lembrar de Jesus, ou daquele santo, daquela imagem, da religião dela. A minha pergunta... A República, no quinto livro que tem... A República, não é Phaedon mesmo, é a República. Aproveitando o tempo aqui, na fatologia, você fala... Eu acho que é uma questão meio redundante, mas muito importante, que vale a pena você falar... na fatologia terceira linha, os acidentes provenientes de contrafluxo. Tá, esse assunto é óbvio. Mas qual a relação que você vê com a experiência quase morte? É total essa relação? Tem relação. Total, eu acho que nada aqui tem relação total, tá? Não tem relação total, mas tem relação sim. Nós podemos ter contrafluxos, a gente sabe muito bem disso, e esses acidentes podem resultar numa EQM e séria, e um contrafluxo simples pode até resultar em morte, dependendo. Nós temos aí inúmeros casos que isso pode acontecer, pessoas que têm ectoplasmia e não trabalham essa ectoplasmia, e isso podendo gerar um acidente de percurso, um contrafluxo muito grande, poder passar por uma EQM, tá? Então está relacionado com essa questão. O contrafluxo em si, eu percebo que ele está bem relacionado com o trabalho energético, intimamente relacionado. Isso eu acho que está intimamente relacionado. Com a EQM pode gerar. E com a cosmoética pessoal também, né? Com a cosmoética pessoal. E pode gerar um estado alterado de consciência, né? Um contrafluxo. Pode gerar. Pode gerar também. Tem uma colega nossa que passou por uma EQM. Ela estava dirigindo, você falou agora do estado alterado de consciência, eu lembrei.
ela saiu do corpo dirigindo. Ela saiu do corpo dirigindo. Sofreu um acidente, aí passou pela EQM. Teve uma descoincidência, né? Isso eu acho que é um fato que deve envolver questão de energia, de assediador e tal, porque é um assediador fato... pode ter tirado ela do corpo, né? É. Patrícia, estou funcionando aqui. Eu queria agora explorar um pouquinho sua experiência como projetora. Uhum. Aí no final da parafatologia, os 2 últimos itens, na página 51, os 2 últimos itens, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência do reconhecimento da paraprocedência e da paraeducação consciencial. Tá. A relação da sua projetabilidade com esses 2 temas. A minha relação, não a EQM. A sua relação enquanto projetora. Como projetora, Isso. tá? A minha experiência. Com relação à paraprocedência, eu não tenho, assim, experiência muito real, assim, sobre a paraprocedência. Eu não tenho, ainda não tive a oportunidade de ter acesso à paraprocedência. Num SCP-1, a única rememoração que eu tive era de um lugar que as paredes eram pintadas de um azul claro, tinha uma parede de vidro, era noite, tinha umas árvores lá para fora. É a única rememoração que eu tenho. Eu não tenho nada que supere isso aí com relação a me lembrar de aulas ou cursos. Eu não tenho ainda essa rememoração. E a outra qual que é? É o último item, a paraeducação consciencial. Isso, a paraeducação consciencial. Quando a pessoa passa por uma EQM, ou uma pessoa que não passa pela EQM, que ela conhece, ela tem uma vivência parapsíquica, tá? Uma vivência de projeção, só que ela não consegue entender o processo, foi o que aconteceu comigo. Eu tenho projeções desde quando eu era bebê, em que eu vi o meu corpinho no bercinho, e eu me lembro disso até hoje. Então aquilo sempre me gerou muito medo. Então eu tinha muito medo. Eu tive tanto medo, em toda a minha vida eu sempre tive tanto medo, que eu tive síndrome do pânico, de tanto medo que eu tinha de tudo aquilo lá. E o que acontecia? Como eu era muito parapsíquica, as pessoas da minha família que dessomavam, vinham todas mandar recado para mim. Aí eu ficava com mais medo ainda. Era muito medo, né? Então, é uma condição assim muito difícil. Eu demorei demais para encontrar resposta para essas questões, porque eu demorei demais para encontrar a conscienciologia. Então, a gente sabe que dentro das religiões a gente não tem essas respostas. A minha família é muito religiosa, nós sempre frequentamos o catolicismo, né? Então, depois que eu conheci a conscienciologia, essa separação ela foi gradual, e eu fui começando a trabalhar com as energias, e devagar eu fui entendendo e fui me reeducando consciencialmente. Foi mudando aquele holopensene, foi mudando aquelas ideias. E aí as projeções começaram a ser provocadas com lucidez. Aí eu já sabia que se eu me projetasse eu não ia morrer, que a morte não existia, que na verdade, vou te falar que eu acho que a morte é mais isso aqui do que o extrafísico. Porque no intrafísico eu tenho uma série de restrições, por exemplo, com a minha visão. Eu não enxergo de perto, eu não enxergo de longe. Eu tive uma degeneração do vítreo, que eu enxergo um monte de mosca volante, uns fiozinhos e tal. Então eu tenho bastante dificuldade com a minha visão. Quando eu estou projetada, eu enxergo tão bem, mas tão bem, que eu falo, não é possível, isso é que é a vida, e aquilo lá é que deve ser a morte. Então, eu inverti o processo. Então, aos poucos, eu fui superando e invertendo esse processo e me reeducando consciencialmente. Tanto quando a pessoa passa pela EQM, como quando ela tem apoio, como eu recebi apoio das pessoas do grupo lá de Rio Preto,
né? Ela consegue se reeducar. Só que também ela tem que estar aberta para isso. Ela tem que querer, tem que estar aberta. Isso foi feito de uma forma gradual, de uma forma sem estupro evolutivo, dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas condições, com aquilo que eu poderia entender naquele momento. Ok, obrigada. Patrícia, o nosso tempo, você tem só meio minuto. Você quer deixar um recado aí para as pessoas que te ouviram? Eu gostaria só de agradecer o pessoal da Ciclosapiens, os professores, porque eu recebi muito apoio para a escrita desse verbete. Agradecer a todo o grupo que sempre me apoiou muito, o grupo de São José do Rio Preto, para que eu estivesse aqui hoje, né, superando superando essas imaturidades, fazendo essas reciclagens, e falar para as pessoas não olharem a EQM como um processo positivo, bonito, romântico, se projetarem com bastante lucidez, que elas vão ter as mesmas percepções e vão ter os mesmos efeitos positivos. E sem risco para a vida, né? E sem risco. Olha, a gente parabeniza a sua apresentação, o verbete, a gente agradece a você pela participação, inclusive lá no programa Vertografia, né, que você foi uma excelente aluna lá do programa. A gente aguarda novos verbetes seus, os seus amparadores intrafísicos, aí a gente espera que você tenha contaminado com a sua energia positiva, que eles façam agora os próprios verbetes também. A gente agradece a vocês todos, né, pela presença, pelas energias, pelas perguntas, aos teletertulianos também, pela participação. E a gente convida vocês para participarem conosco diariamente, de 12h30 a 12h30 da tarde, que o debate aqui se faz com a presença ou virtual ou presencial aqui de todos os teletertulianos e tertulianos com o verbetógrafo do dia, né? E aí a gente, então, aguarda vocês diariamente e passamos para os nossos comerciais. Boa tarde a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 26 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 18 perguntas online. Temos 2 recados. Cláudio, 40 manobras, da CIP, e Augusto, curso Como Fazer Dicionários. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, a ACIP, que vai promover agora no dia 22 ao dia 24, 3 dias, o curso 40 Manobras Energéticas. A gente convida todos. É um curso muito focado na questão teática, que não é só teoria, é teoria e prática, desenvolver essa questão energética, que é essencial para a vida humana. E são 3 dias, então, com aplicação de manobras, ou seja, exercícios básicos de dinâmicas interassistenciais. Então, são muitos exercícios. O professor do curso é o professor Mário Oliveira, o criador da Associação Internacional de Parapsiquismo Internacional, a CIP. E maiores informações, telefone 45 2102 1421. Liguem sempre após as 15 horas. O curso não tem pré-requisitos, todos podem fazer. O e-mail é acip@acip.com. E repetindo o telefone, 2102-1421, após as 15 horas, curso sem pré-requisito, 40 manobras energéticas. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos e todas, eu sou o professor Augusto Freire. Vamos divulgar o curso Como Fazer Dicionários. Se você tem uma ideia de algum tema e queira fazer um dicionário desse tema, o curso visa ajudá-lo a materializar o seu dicionário, ou seja, com as técnicas e princípios básicos do pensar e do fazer dicionarístico. O curso vai acontecer nos dias 23 e 24 de janeiro de 2016, sábado e domingo, das 15 às 19h30, não tem pré-requisito. O pré-requisito é você querer fazer um dicionário de qualquer tema e a gente vai procurar fornecer as técnicas, os princípios para você materializá-lo. Essa que é a ideia do curso, estão todos convidados. Muito obrigado. Tchau, tchau. Para amanhã teremos o verbete Escrita Conscienciológica, na especialidade mental somática do verbetógrafo César Machado. Boa tarde.